Muy Podemos buenos começar. días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de Francia. Presentaremos la antología llamada, la tercera antología, Dos miembros académicos de Awards 2024, junto a Marineves Soraiba de Ariel Leo Costa, junto a Solda Pessoa, Ambasador Cultural de Brasil. Pueden iniciar, muchas gracias. Então, buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Estou falando de Teresina, Piauí, Brasil, para todo o mundo, para toda a América do Sul, América Central, África, América do Norte, Europa, Ásia e Austrália. Estamos a transmitir lá, segundo Salão do Livre Virtual de França, diretamente de la Confederação Internacional de Livro de Peru. Estamos aqui com minha apresentadora de hoje, que é Marineves Saraiva de Aria Leão Costa, e me invitada e, ao mesmo tempo, minha apresentadora em relançamento dessa grande e maravilhosa obra de los membros acadêmicos da Academia de Belas Artes de Rio Grande do Sul, Brasil, que foi lançada em agosto de 2024. Então, Marineves Areleão, presente-se em 2 minutos, sua biodata. Boas-vindas, né? A essa feira tão especial, tão anunciada, esse momento literário, esse momento de intercâmbio, onde eu sou Marineves Arelião, sou historiadora, professora, acadêmica da AUST, e estou falando de São Paulo, e é uma honra poder estar aqui hoje como apresentadora desse momento tão especial, desse lançamento virtual, dessa coletânea dos membros da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. E neste encontro se celebra, né, a literatura, a arte, a sensibilidade, e eu tenho a honra de anunciar também a participação brilhante da nossa embaixadora cultural, Osalda Pessoa, que trará para nós nessa tarde 2 poemas de sua autoria, né? Onde ela funde a pesquisa científica com a excelência da poesia e a profundidade humanística e inspiradora com os poemas O Homem Americano e O Museu da Natureza. Esses poemas não apenas homenageiam as raízes da humanidade, mas eles também celebram o poder da arte de traduzir o saber, traduzir a história, traduzir a memória, a emoção, né? Então é uma alegria muito especial nessa tarde, né? E nós vamos também estar aqui tocando em algo muito especial nessa feira, falando do tributo da Niede Guidon, né? Aquela que pulsa, né? Aquela que tem aí nas suas raízes, ela se torna ponte entre o Brasil e a França, nascida na cidade de Jaú, na década de 30, precisamente em 1933, o seu pai de origem francesa, sua mãe brasileira, e ela tem essa experiência franco-brasileira na sua historicidade. Estuda na USP, se pós-gradua na França, e com a sua sensibilidade, ela enfrenta o ceticismo, o abandono de recursos e migra para o Piauí numa bela missão. A Serra da Capivara, o altar das pedras da humanidade. É ali no Piauí, na Serra da Capivara, que Niede vai encontrar o cenário da mais bela e desafiadora missão, não é? Onde ela desbrava e registra com precisão a ocupação milenar que revoluciona o entendimento sobre o povoamento das Américas. E com muita coragem, ela se posiciona no mundo acadêmico para confrontar as teses já existentes. E é também
Ali que ela vai fundar o Parque Nacional, o Museu do Homem Americano e mais tarde se inspirar para surgir ali o Museu da Natureza. Espaços que respiram história, resistência, beleza. E aqui nessa tarde, com a antologia e a ciência em verso, é com muita emoção que nós vamos também saudar a nossa querida embaixadora Osalda Pessoa, que costura ciência e poesia, e nesses dois poemas memoráveis que estão incluídos nesta antologia, O Homem Americano e o Museu da Natureza. Ela se baseia nos estudos arqueológicos e ambientais, e seus versos ecoam a grandiosidade do trabalho de Niede, com uma linguagem poética que traduz rigor à pesquisa e beleza acessível. São poemas que transformam dados em sensações e nos transportam para as rochas, para os sentimentos, para a memória, para a ciência e para a arte. E, como historiadora, mulher, filha do sertão, minha fala também é um gesto de reverência, reverência a Niede, a Osalda Pessoa, as mulheres que desbravaram territórios e sustentam pontes entre o saber acadêmico e o conhecimento ancestral. Tive a oportunidade de conhecer Niede Guidon. Estive ali na reinauguração do Museu do Homem Americano na Serra da Capivara, acompanhando os meus alunos da Universidade Federal do Piauí. E ali pude sentir de perto a presença firme dessa mulher, determinada e apaixonada. Vi seus gestos, vi suas palavras, vi o seu destemor, vi a profundidade da sua missão. Presenciei naquele dia encontro de saberes e culturas. Pude presenciar pesquisadores ali de outras partes do mundo e ali reunidos na grandiosidade daquele legado que estava sendo gestado para a humanidade de todas as épocas. Então, Niede tem a minha admiração e tem a admiração de todos nós nessa feira. E ela marca a nossa trajetória e a minha trajetória como educadora e mulher. E aqui eu passo a palavra para a nossa querida e estimada embaixadora Osalda Pessoa, que vai prosseguir com a fala e com o lançamento e com a poesia, né? A poesia da sua lavra, da sua sensibilidade, mostrando aí o quanto que o coração está presente na escrita e na alma. Com a palavra, Osalda Pessoa. Muito obrigada, nossa renomada historiadora, Mari Neves Aria Leão Costa, pesquisadora também pela Universidade Federal do Piauí, pela sua bela introdutória sobre as pesquisas de Niede Guidon e o entrelaçamento entre ciência, literatura, entre ciência, arte e poesia. Realmente, eu resolvi fazer os dois poemas para colocar nessa maravilhosa antologia da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, por ocasião da minha posse como participante. Nós lançamos esta grande antologia e, ao mesmo tempo, tomamos a posse com certificado e a medalha da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. E eu fiz os poemas O Homem Americano e o Museu da Natureza de forma intencional, para mostrar para o mundo, nesta Feira da França, e para o Brasil, na Academia Brasileira de Belas Artes, onde esse livro circulou também no ano passado, de 14 de novembro, na Grande Feira do Livro de Porto Alegre. Estava um estande da Academia de Belas Artes, para divulgar, através desses dois poemas, a reconstrução, a redescoberta de como foi os dados pré-históricos e também como foi a chegada do homem no continente americano através
dessa grande pesquisadora que também tem descendência francesa. Por isso que ela está aqui hoje entrelaçado com essa obra, com esse lançamento e também com essa feira, com esse segundo Salão do Livro da França, porque ela também é descendente direta de franceses com uma mãe brasileira, né? E estudiosa que foi da Serra da Capivara, dos sítios arqueológicos do Piauí, fundou o Museu do Homem Americano, fundou o Museu da Natureza e se despediu dessas serras, dessas pedras tão afetuosas, tão cheias de inscrições rupestres, inclusive registra-se o primeiro beijo do homem americano aqui nas terras do Piauí, precisamente no centro-sul do Piauí, em terras de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, onde ficam os 55 sítios arqueológicos que Niede Guidon estudou por mais de 43 anos, datada da sua pesquisa, da sua partida agora, em 4 de junho, não foi, Marineve, de 2025. 4 de junho. Então, por isso que nós estamos aqui nesse contexto, entrelaçando o Salão do Livro da França, porque Niede Guidon é francesa, e também entrelaçando essa antologia da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, onde estão esses dois grandes textos que eu fiz baseado em uma expedição que eu realizei para a Serra da Capivara, em janeiro de 2024, para sentir de perto, para pesquisar, para ouvir os guias turísticos, para fotografar os registros científicos dos quais a Niede Guidon lançou mão para realizar suas pesquisas. Então, é uma obra organizada pela nossa presidente da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, Bernadette Seideles, que vem se esforçando incansavelmente para cada ano apresentar uma nova obra que reúne grandes escritores da lusofonia, e certamente é um brinde à produção literária e um convite ao leitor que esteja pronto a degustar os mais elaborados e impetuosos escritos que, como espada afiada, certamente realizarão os chamados Kalos Kai Ágatos. Empresto esta bela expressão do grego, configurando assim a parturição desta bela antologia. Então, vamos às homenagens a Niede Guidon. Vou iniciar com o poema, vou olhar aqui onde é que está o poema. Vou iniciar com o poema Museu da Natureza, tá? Que já está aqui mais acessível. Então, Museu da Natureza, eu vou retratar aqui, com muitos termos científicos dentro da poesia, né? Nome de alguns animais milenares, nome de alguns sítios, nomes de algumas pedras, né? E eu vou retratar o que é o Museu da Natureza, porque eu estive presente e eu fotografei o Museu da Natureza, eu estive dentro, eu participei, eu vi as grandes telas, os grandes animais antigos, né? Paleontológicos, passarem na tela, seus ruídos, seus barulhos, seus urros, e vi também os grandes cristais, né, pendurados em linhas, né, e recolhidos da Serra da Capivara. Vi também muitas urnas funerárias, né, lá presentes, e a representação dos mares em épocas geladas, né, que lá tem até um painel com o efeito das ondas dos mares, porque o sertão já foi mar, né, e o sertão já foi mar, era mar. E depois o mar voltou a virar sertão. Então, eu tenho aqui o Museu da Natureza com a poesia. Arqueólogos, o belo trilhai. No Museu da Natureza, na Serra da Capivara, banhada pelos mares, em épocas milenares, conheça toda a região do homem americano.
Arqueólogos, o belo trilhai. Houve explosão de vidas, pluricelulares nos mares, restos de crustáceos acham-se em abundância. Na Serra da Capivara, tudo ao nosso alcance, 550 milhões de anos de lembrança. Arqueólogos, o belo trilhai, desde 300 milhões de anos, há também o otocorda, vertebrado cambriano, diploides devonianos e peixes pulmonados. Tetrápodes ocuparam a Pangeia molhada. Arqueólogos, o belo trilhai. Vieram os anfíbios, na era carbonífera, ovos, membranas rígidas, fora d'água, adaptados, embriões são hidratados, surgem os dinossauros no Rio Grande do Norte, a Natal. Lembremos bem o passado, desde 400 milhões de anos, ali rochas se formaram, surgiram os grandes dinossauros, deram origem às aves, sobreviveram ao tempo. Em 1861, foi revelado o primeiro dinossauro emplumado. Arqueólogos, o belo trilhai. No Museu da Natureza, deparam-se com telões 3D, com as primeiras espécies, desde milhões de anos, circulavam no Nordeste, a Angataruma miliar, limar, andava em toda parte no período Crutáceo. Arqueólogos, o belo trilhai, no Museu da Natureza, Angaturama Limar, do Cariri cearense, com 8 metros de comprimento, não vai ao esquecimento. A Anhanguera piscatou no Lago do Araripe, banhou sob o firmamento. Arqueólogos, o belo trilhai, desfiles de animais, uma maravilha de fauna. No painel do grande salão, formam primeiro as sombras, movimentos e formatos, depois grunhidos, urros, relinches, zurros e esturros. Arqueólogos, o belo trilhai. Tem-se grandes espelhos, tocam coloridos cristais, colhidos tornam-se vitrais das pesquisas aplicadas, a mãe natureza exposta, viva o Museu da Natureza, viva a Niede, viva a bela francesa. Museu da Natureza para o Salão do Livro da França. Muito obrigada e pode, querida Mari Neves, minha amiga de infância, né? Nós somos confreira da Academia de Letras, Academia Longaense de Letras, Cultura, História e Ecologia de Alto Longá, Piauí, e estamos aqui nesta tarde ensolarada, fazendo esse tributo a Niede Guidon, fazendo o relançamento dessa antologia da Abares, para onde eu enviei e publiquei esse poema sobre o Museu da Natureza, e logo na sequência, depois de suas considerações, leremos o. Osalda? 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 Osalda travou aí um pouco.
Oi, oi, Mari Neves, tá me ouvindo? Teve um Agora estou problema te na ouvindo. transmissão. Você percebeu que teve uma queda? Então, eu terminei de Sim. ler meu poema e eu peço para você também fazer outras considerações ainda sobre a nossa grande arqueóloga, pesquisadora, né, dos 55 sítios arqueológicos da Serra da Capivara, no centro-sul do Piauí. Agora comigo, Sim, continue com para suas as considerações considerações. finais, né? Não, nas finais não, você ainda pode fazer algumas considerações, que eu ainda tenho o Homem Americano, que é o outro poema para fazer a leitura. Então, nós vamos aqui relembrar a relevância internacional das pesquisas de Nied Guidon, não é? Essas descobertas na Serra da Capivara, elas têm sido conhecidas como uma das concentrações arqueológicas mais importantes do mundo, especialmente no debate sobre a antiguidade da presença humana nas Américas. Isso é muito importante e engrandece, tira o Piauí dessa invisibilidade, né? Ela foi uma missionária para colocar o Piauí na baila do mundo, né? A hipótese da ocupação humana, que vem contrariar todas as pesquisas até então, de 35 mil anos para 50 mil anos, né? E ainda é tema de discussão global. Pesquisadores dos Estados Unidos foram céticos inicialmente com as pesquisas, mas com o tempo muitos aceitaram a legitimidade científica dos achados e das pesquisas valorosas da Nied Guidon. Hoje há um crescente corpo de evidências arqueológicas em regiões das Américas que reforçam e alinham essas datas mais antigas sugeridas por Nied. O legado institucional e sociocultural. O Parque Nacional da Serra da Capivara, criado em 1979, é hoje reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial, né? Pertence a um patrimônio da humanidade. Isso é grandioso para o Piauí, não é? Eu escutei da sua própria voz ela falando, a potência do Piauí para o turismo cultural. Então, permanece o funcionamento e é amplamente ali divulgada a presença da Nied Guidon, os seus 92 anos de vida, tocando aquele parque, né, com preservação, com pesquisa científica, com zelo, enfrentando cara feia, muitas vezes ausência de políticas públicas, mas se posicionando na academia diante das controvérsias, né? E muitas vezes essas evidências causando incômodos em outras regiões do mundo. Então, esse é um impacto científico persistente da Nied Guidon. Os seus estudos vêm referenciar essas datas e colocar o Piauí, o Parque da Serra da Capivara, nas plataformas acadêmicas daqueles que desejam contribuir com esses paradigmas que vão nortear a presença do homem americano nas Américas. A Nied Guidon ela segue como um pilar fundamental para representar as Américas, para representar a França, né? Pela sua linhagem, porque tudo isso só foi possível porque ela também teve os seus estudos na França e ali ela fez acordos técnicos e científicos, né? Esses que só foram permitidos porque ela ali estava, porque ela ali também tinha uma linhagem, tinha uma visão de uma pesquisadora respeitada, né? No mundo também europeu. Então, isso vai dar influência à arqueologia na preservação dessas pesquisas no mundo, né? E a Nied deixa impregnado nessas pedras do sertão do Piauí a sua memória, a sua história, a sua força, a sua garra. Essa mulher que nasce aqui em Jaú, em São Paulo, né? Mas faz das pedras o seu altar de missão,
faz das pedras o altar da humanidade, né? Então é no Piauí que esse cenário vai brilhar e ela vai ser desafiada e vai desafiar o mundo científico, e vai deixar registrado essas ocupações humanas milenares que vão revolucionar o entendimento sobre o povoamento das Américas, com coragem e precisão científica. E aí nós vimos aí o brilho dessa contribuição da NIED no Museu do Homem Americano. Tive a oportunidade de estar presente na reinauguração. No Museu da Natureza, tive a oportunidade em outro de conhecer também e ver a modernidade que não deixa a desejar em nenhum museu do mundo, da Europa, dos países da América, né? Então, nós vamos ouvir a poetisa Osalda Pessoa, nossa embaixadora, que vai também trazer a sua sensibilidade para falar desse Museu da Natureza e do Homem Americano, do Museu do Homem Americano, né? Trazendo essa ciência, essa arte, essa história em verso, né? E é muita gratidão a oportunidade de estarmos dessa tarde tocando em temas tão sensíveis ao nosso sertão piauiense, ao Piauí lá do São Raimundo Nonato, da Serra da Capivara, das pinturas rupestres para o mundo, né? A antologia dos membros acadêmicos da Associação Brasileira, Associação da Academia de Artes, de Belas Artes do Rio Grande do Sul, pelas mãos de homens e mulheres. Nós vamos encontrar sensibilidade poética aqui sendo lançada nessa feira. Terceira antologia dos membros dessa academia, brilhando na feira da França, na feira virtual da França, com as pesquisas, a sensibilidade poética e o intercâmbio franco-brasileiro nas mãos e no coração de tantos poetas. O legado que a NIED deixou, né, na Serra da Capivara e em Coronel José Dias, no centro-sul do Piauí, nesses dois grandes museus, né, o Museu da Natureza, mais retratando sobre fauna e flora e mares gelados, a Pangeia gelada, como ela disse, e o surgimento dos primeiros dinossauros, até os peixes pulmonares, com pulmões, né, e daí a origem da vida, né? E também ela explica, através das urnas funerárias, o aparecimento do homem americano, do homem aqui nas Américas, né? Que pela primeira vez, pelos estudos que NIED realizou, que no mínimo são de 50 anos, você viu a quantidade de anos que ela reportou, da Pangeia gelada aí, né? 400 anos, 500 anos dessa fauna e flora que ela registrou, e aqui também ela registra um datado de 50 mil a 100 anos da presença do homem africano que veio pelo estreito, né? Caiu a questão da história do Estreito de Bering e surgiu a questão do homem africano ter vindo através do Golfo da Guiné, né, para as terras aqui do Nordeste brasileiro, através do litoral e adentrando para o sertão, que na época ainda era mar, né, datação de 400 milhões de anos. A gente sabe que o sertão do Brasil, principalmente do Nordeste, ele era mar pelas composições areníticas e, né, arenosas que existem em grandes quantidades nas pedras que se desmancham, esbranquiçadas, amareladas, avermelhadas, nas pedras que se desmancham, se dissolvem facilmente devido à grande quantidade de argila, de areia que tem nessas formações rochosas. Então, eu também fiz nessa expedição a visita, em janeiro de 2024, a visita à Serra da Capivara, porque eu tinha interesse de mandar esses dois grandes textos,
né, sobre o Museu da Natureza e o Museu do Homem Americano, para essa coletânea, para divulgar no sul do Brasil, porque aqui nós tínhamos outras teorias antes de 1973, da chegada da pesquisadora Niede Guidon. Como bem disse Marineve Saraiva Areleão, né, nossa grande historiadora da Universidade Federal do Piauí. Só foi possível devido ao intercâmbio de projetos e de financiamentos que ela fez com as grandes instituições de pesquisa da França. Porque, senão, esses estudos de 43 anos não teriam sido realizados nas serras do Piauí. Então, vamos lá. O Museu do Homem Americano. Parque Nacional Serra da Capivara. Entre a depressão da bacia sedimentar dos estados do Piauí e Maranhão. Crânio de Zuzu encontrado ali numa urna oval alongado, datado de 1920 anos, do tipo Homo sapiens africano. Em 1973, onde tudo começou, estudos de Niede, uma francesa, artes rupestres, encontrou. 1988, no sítio Pedra Furada, Fogueiras, Pedras Lascadas, achou. Toca da Boa Vista, Caldeirão dos Rodrigues, achados de 55 sítios, mudando a trajetória do Brasil à pré-história. O Homo sapiens africano, o Golfo da Guiné atravessou há 180 mil anos. Povoou todos os continentes, Europa, Ásia e Oriente. Por causa dos desertos e da seca, fugiam em busca de alimentos. O Atlântico atravessaram. Há 130 mil anos atrás, a Serra da Capivara chegaram. Ao interior, pelos rios penetrou. Zona tropical úmida, vivenciaram. De vegetação exuberante, alimentaram-se. Serras, vales, planícies habitaram. Caindo por terra a ideia de que há 15 mil anos o Estreito de Bering, atravessaram. Pesquisas na Serra da Capivara. Evidências irrefutáveis. Datações de 58 a 100 mil anos, feitas em carbono 14. Efeitos em termoluminescência registram o berço do homem americano, revelando a alguns arqueólogos impacientes os enganos. Floresta tropical úmida, magafauna exuberante, preguiça e tatus gigantes, tigre de dente de sabre. Hoje, humanos alimentam-se de animais de pequeno porte. Vive na seca e na caatinga, caçadores e ceramistas de sorte. Viviam em aldeias de 200 metros, seus restos mortais eram enterrados em urnas funerárias, de cerâmicas iguais a potes, até que europeus invadem o Nordeste, chegaram os criadores de gados, indígenas foram refugiados e muitos foram dizimados. Aí começou a pecuária na região do Cerrado, na região da Serra da Capivara e no Nordeste do Brasil. Mas antes, segundo os achados da francesa Niede Guidon, os
povos atravessaram o Golfo da Guiné e vieram habitar os primeiros habitantes, né, nas terras do Piauí, na região da Serra da Capivara. Testes feitos em carbono 14, que é o mais exigente de todos os achados, de materiais achados, né, em tempos até paleontológicos, né, e testes de, como está dizendo aqui na poesia, né, de termoluminescência. São os dois métodos mais avançados da arqueologia e que a estudiosa Niede Guidon, francesa, formação na Universidade de São Paulo, na USP, e patrocinada por recursos franceses, achados realizados aqui no Piauí. Passo a palavra para você fazer as suas despedidas e Lembrando, agradecimentos. como você tocou tão bem na poesia, Osalda, que outros países, e o pioneiro no investimento das pesquisas da Niede Guidon foi a França, né? E depois tiveram aí outros países como a Alemanha, o Canadá, a Bélgica, a Suíça, e esses recursos da França, através do governo francês, que oficialmente patrocinaram essas pesquisas arqueológicas na Serra da Capivara, num momento em que o Brasil ainda não havia despertado para essa grandiosidade, né, da sua missão cultural. E essa confiança da França no seu trabalho, a Niede Guidon, permitiu a escavação, a documentação dos antigos sítios arqueológicos, a formação de equipes multidisciplinares, né? Cientistas, restauradores, a criação do parque e a fundação da Fundanda, a fundação do Museu do Homem Americano. E a sua luta, ela não foi somente científica, ela também foi política, ela foi social, ela foi educativa, porque ela mostra que a arqueologia pode revelar o passado, mas também construir um futuro para um povo, né? E ao encerrarmos essa feira, nós celebramos não só a literatura, não só o intercâmbio entre esses dois países, Brasil e França, mas a memória viva dessa mulher que ousou dialogar com o tempo, né? E que escolheu a palavra, a rocha, a ciência como trincheira da sua missão. E o que nós temos a dizer nos seus 92 anos de vida, né? O nosso tributo. Merci, Niede Guidon. Merci tu, merci a França e a todos os cooperadores científicos do mundo e do Brasil, posteriormente, que acreditaram nessa potência do Piauí, nessa potência científica do Piauí, né, como oportunidade de desdobramento para o mundo, né, e para a ciência, né, que ultrapassa os limites da nossa compreensão. O futuro vai dizer e vai tributar a Niede Guidon o que representou a sua missão tão destemida e tão dedicada que ela nos fez, nos presenteou morando no sertão do Piauí e aceitando ser enterrada no solo do sertão piauiense, né? Para mostrar para o mundo o quanto que ela amava o que fazia e amou as terras do Piauí. Então, é uma gratidão imensa estarmos nesta feira falando dessa antologia, falando das contribuições científicas, da sensibilidade poética e falando dessa mulher que é inspiração para muitas mulheres, para muitos homens do Piauí, do Brasil, da França e do mundo inteiro. Devolvo a palavra à nossa embaixadora. Muito obrigada, estamos encerrando. Realmente, a Niede Guidon, descendente de franceses, foi uma
pesquisadora da Serra da Capivara, no estado do Piauí, nordeste do Brasil. Ela foi uma pesquisadora de primeira linhagem. Está aqui, as evidências são irrefutáveis. Todos os achados, em termos de ossos, fósseis vegetais, urnas funerárias com os esqueletos dos mortos, inscrições rupestres nas pedras, nas serras, né, que datam de 58 a 100 mil anos, as mais antigas do Brasil, foram passados pelos testes do carbono 14, foram passados pelos os efeitos de termoluminescência. São técnicas e métodos mais modernos da arqueologia, dos estudos de arqueologia. E esses estudos foram realizados no centro-sul do Piauí, na Serra da Capivara, nas terras de São Raimundo Nonato e nas terras de Coronel José Dias. Muito obrigada, minha conterrânea, minha confreira, Marineve Saraiva Leão, pelos seus contributos históricos a esse lançamento dessa grande obra, com esses 2 grandes poemas, que vai aí à origem do homem americano, através do poema O Homem Americano, vai também à origem da fauna, da flora, né? Também no museu, através da poesia Museu do Homem Americano. E vamos encerrar essa participação maravilhosa sua, né, entrelaçando história, cultura, literatura, poesia e emoção nesta tarde ensolarada nas terras do Piauí e essa tarde de frio aí nas terras de São Paulo, né, no sudeste brasileiro. Então, muito obrigada, agradeço a Confederação Internacional do Livro, e os nossos apoiadores, a Academia de Ciência, Letras e Arte da Amazônia Brasileira e o Coletivo Cultural Canto do Cordel Catulo da Paixão Cearense. Então, nossos cordiais saludos e um grande abraço de Brasil para o Peru, el mundo, todos os nossos ouvintes. Bom dia, bonsoir. Graças.